Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, estamos começando hoje o novo ano litúrgico, né? O ano de 2024, com as celebrações que marcam esse tempo do advento, preparando a comunidade, cada um de nós, para as celebrações do Natal, da encarnação e do nascimento de Jesus, Deus que se fez homem para salvar os homens. Hoje também a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, que foi um presbítero, um padre jesuíta, evangelizador das Índias, padroeiro mundial das missões. 46 anos de vida, dos quais 11 em missão. Por este motivo, São Francisco Xavier pode ser considerado um verdadeiro gigante da evangelização. Em sua existência breve, mas admirável pela sua fecundidade missionária, este religioso espanhol conseguiu levar o evangelho ao extremo oriente, adaptando-o com sabedoria ao caráter e à linguagem de populações muito diferentes entre si. No entanto, a sua existência parece indicar-lhe um percurso de vida diferente. Francisco Xavier nasceu em 1506, no Castelo de Xavier, em Navarra, norte da Espanha, em uma família nobre. O pai, Juan de Rassou, era presidente do Conselho Real de Navarra. Em 1525, Francisco foi a Paris para fazer seus estudos universitários. Em 1530, se formou, pronto para a carreira acadêmica. Entretanto, deu um passo a mais na sua vida de fé. No Colégio de Santa Bárbara, onde estudava, o futuro santo conheceu Pedro Fabro e Inácio de Loyola, com os quais se formou em teologia. No início, suas relações, sobretudo com Inácio, não foram fáceis, tanto que o próprio Loyola definiu Francisco o pedaço de massa mais difícil que amassou. Porém, a vocação missionária já havia penetrado no coração de Xavier, que na primavera de 1539 participou da fundação de uma nova ordem religiosa denominada Companhia de Jesus, ou Jesuítas. Ao consagrar-se a Deus e ao apostolado, Francisco partiu no dia 7 de abril de 1541 para as Índias, a pedido do Papa Paulo III, que queria a evangelização daquelas terras, na época conquistadas pelos portugueses. A viagem de Lisboa a Goa com o veleiro durou uns 13 meses, que se tornou fatigante por causa da escassez de comida, do calor intenso e das tempestades. Quando chegou a Goa, em maio de 1542, Xavier escolheu como casa o hospital da cidade e como cama dormir ao lado do paciente mais grave. Desde então, seu ministério foi dedicar-se precisamente à assistência dos últimos e excluídos da sociedade: os doentes, os prisioneiros, os escravos, os menores abandonados. Para as crianças, de modo particular, Francisco inventou um novo método de ensino do catecismo. Pegava-as nas ruas, tocando um sininho. Depois, ao reuni-las na igreja, traduzia os princípios da doutrina católica em versos e os cantava com as crianças, facilitando-lhes a aprendizagem. Além do mais, dedicou-se por 2 anos à evangelização dos pescadores de pérolas, residentes no sul das Índias, que falavam só o tâmil, língua local. No entanto, Francisco conseguiu transmitir-lhes os princípios da fé católica, chegando a batizar 10.000 em apenas um mês. A multidão de convertidos era tamanha, escreveu, que muitas vezes meus braços doíam de tanto batizar, e até perdi a voz e a força para repetir o credo e os mandamentos na língua deles. Contudo, a sua obra de evangelização não cessou. Entre 1545 e 1547, Francisco Xavier chegou a Malaca, arquipélago das Molucas, e às Ilhas do Moro, sem se preocupar com os perigos, pois tinha total confiança em Deus. Em 1547, a vida do futuro santo teve uma nova reviravolta. Encontrou um fugitivo japonês chamado Ranjiro, ansioso de converter-se ao cristianismo. O encontro suscitou em Xavier o desejo de ir também ao Japão, para levar o evangelho à terra do sol do Levante. Ali chegou em 1549, e embora soubesse da pena de morte em vigor para quem administrasse o sacramento do batismo, o religioso espanhol conseguiu fundar uma comunidade de centenas de fiéis. A passagem do Japão para a China foi quase natural. Xavier encarou o país do dragão como uma nova terra de missão. Em 1552, conseguiu chegar à ilha de Changchuan, de onde tentou embarcar para Cantão, mas foi acometido por uma febre imprevista
Extenuado pelo cansaço e pelo frio, Francisco Xavier faleceu na madrugada do dia 3 de dezembro. Seu corpo foi depositado em um caixão cheio de cal, sem nem mesmo uma cruz como lembrança. 2 anos depois, seu corpo íntegro e intacto foi trasladado para a Igreja do Bom Jesus de Goa, onde é venerado. Uma das suas relíquias, o antebraço direito, encontra-se conservada na Igreja de Jesus, em Roma, desde 1614. Francisco Xavier foi beatificado por Paulo V em 1619 e canonizado por Gregório XV em 1662. Foi proclamado padroeiro do Oriente em 1748, da obra de propagação da fé em 1904 e de todas as missões, juntamente com Santa Teresa de Lisieux, em 1927. Seu pensamento pode resumir-se em uma oração que ele rezava sempre: Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu, ou me condenar ao inferno, mas porque sois meu Deus. Amo-vos porque vós sois vós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Oremos. Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te esperamos. Senhor, não tardes mais. Senhor, nós te esperamos. Vem logo, vem nos salvar. Senhor, nós te esperamos. Senhor, não tardes mais. Senhor, nós te esperamos. Vem logo, vem nos salvar. Senhor, nós te esperamos. Senhor, não tardes mais. Senhor, nós te esperamos. Vem logo, vem nos salvar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, com alegria nós seguimos aí a nossa caminhada com a igreja. Estamos começando um novo ano litúrgico, o ano de 2024. Terminando o ano de 2023 ontem, fechamos um ciclo, mais um ciclo. E nessa caminhada de espiral que estamos fazendo, terminando 2023, começamos 2024 num patamar superior. Afinal de contas, fizemos um caminho de um ano inteiro acompanhando Jesus no Evangelho de Mateus, que foi o Evangelho do ano passado. E nessa caminhada com Jesus, ao longo do Evangelho de Mateus, nós vamos aprendendo a justiça que constrói o reino, a grande marca de Jesus no Evangelho de São Mateus. Devemos cumprir toda a justiça, suas primeiras palavras por ocasião do seu batismo, ditas a João Batista, lá no capítulo 3 de São Mateus, no capítulo 25, versículo 20. Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e mestres da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. E assim Jesus foi se mostrando como mestre da justiça e nos ensinou que para podermos colaborar com ele na construção do seu reino, já que agora, viver os princípios da justiça que vem de Deus, justiça perpassada pelo amor, que acaba modificando tudo, já que não vai dar a cada um o que cada um merece, mas o que cada um precisa para viver de fato como filho e como filha de Deus, a gente foi se adequando a esse Deus, reconhecendo nossos problemas, nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e tentando ajustar a nossa vida àquilo que Deus espera de nós. Um ano caminhando com o Senhor produziu muita coisa na nossa vida, melhoramos, crescemos, né? Crescemos como pessoas, crescemos como cristãos, crescemos como membro de uma comunidade que quer estabelecer no mundo o reino de Deus e, portanto, começar o novo ano faz com que nós estejamos um pouquinho acima de quando começamos o advento no ano passado. Caminhar com o Senhor vai melhorando a nossa vida, né? Então, hoje, nós começamos essa nova caminhada, ano B da liturgia, e nos acompanhará ao longo desse ano o Evangelho de São Marcos, o Evangelho da formação do discípulo, né? O Evangelho mais curto, tem apenas ali, né, 16 capítulos, 15, 16 capítulos, com o objetivo de ser muito prático, rápido e certeiro. Não há muito tempo a perder, o tempo é breve, e é preciso, então, focar naquilo que é de fato importante. Acompanhar Jesus no Evangelho de Marcos é entrar nessa escola, né, do discípulo missionário, que vai aprender do mestre para viver a vida do próprio mestre e colaborar com ele na transformação do mundo, né? Começamos o ano litúrgico que não é puro e simples um tempo cronológico que vai passando, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, ano, mas o ano litúrgico é a pessoa de Jesus. A igreja, ela estrutura o seu ano, o ano litúrgico, a partir da vida de Jesus. Então, nada mais justo que começarmos o ano litúrgico com o tempo do advento. Esse tempo da espera, da alegre expectativa da chegada desse Deus. Tempo do advento que está dividido em dois momentos, de hoje até o dia 16. A igreja continua o mesmo tema que viveu no último mês, o mês de novembro, o tema escatológico, e a gente diz que é o advento escatológico que a gente está preparando. A liturgia, através da palavra, vai nos colocando, continua nos colocando em contato com essa segunda vinda de Jesus. Esse Jesus que veio, esse Jesus que viveu a missão que o Pai lhe confiou até a morte, morte de cruz, com a sua morte, paga o preço dos nossos pecados, é sepultado, ressuscita e volta à casa do Pai. Mas um dia voltará para julgar vivos e mortos, professamos no credo da igreja. E é, portanto, necessário que essa comunidade que fica
se prepare a cada dia para esse encontro que se dará, mas não se sabe dia nem hora. Viver atentos, vigilantes, espertos, é o tema desses primeiros dias até o dia 16, mais especificamente do tempo do Advento, dando continuidade ao final do ano litúrgico, que vivemos até ontem, para que não haja quebra, para que a gente pare de pensar e entender a igreja como sendo formada por momentos estanques, né? Que eu vivo e acabou. Não. A igreja faz um caminho, e esse caminho, quando começa, não tem fim. A gente vai passando de um estágio ao outro de maneira gradual, né? De modo que tudo que a gente vive vai preparando, aquilo que a gente viveu vai preparando o que a gente está vivendo e automaticamente preparando o que a gente vai viver. Não há ruptura, não há rompimento. Então não é porque acabou o ano litúrgico de 2023 que agora é um outro negócio. Não, a gente vai continuar. E a igreja, ao preparar o tempo do advento, colocando até o dia 16 esse advento escatológico, continuando a apontar para nós esse encontro final com o Senhor, quer mostrar exatamente isso, não há uma quebra. A gente vai continuar o nosso caminho. E enquanto estivermos aqui, a gente vai continuando nesse caminho até o nosso encontro final com o Senhor. A pergunta, então, que fica, como era do final do ano litúrgico, é o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo essa vida que Deus nos deu. Estamos, de fato, atentos, vigilantes, percebendo tudo que nos acontece dentro de um projeto maior que Deus pensou para cada um e que cada um deve colaborar dentro da vida que leva, nos espaços que está, com as pessoas com as quais se encontram, para a construção do seu reino já aqui e agora, como que nós estamos vivendo, né? Então a gente começa hoje esse tempo do advento e a palavra que a igreja preparou para nós, ela é muito importante nesse tempo do advento, já que Jesus, esse que a gente vai se preparar para o nosso encontro com ele, seja no final dos tempos, seja agora, depois do dia, a partir do dia 17 até o dia 24, no seu nascimento, na sua encarnação e no seu nascimento entre nós, né? É a palavra que se encarnou. Jesus é a palavra que se encarna. E a palavra se encarnou e habitou entre nós. Então nós também vamos fazer esse processo de encarnar a palavra na nossa vida, de permitir que essa palavra vá entrando, tirando da nossa vida tudo aquilo que não procede, não coincide com a vontade de Deus, deixando cada um de nós aptos, prontos para acolher Jesus, que vem a cada momento na nossa vida, em todas as situações que vivemos, que voltará no final dos tempos e que um dia, de fato, se encarnou e nasceu homem no meio dos homens. O tempo do advento é um tempo de preparação. Essa preparação eu vou olhando para mim, vou confrontando a minha vida com a palavra e vou retirando da minha vida tudo que atrapalha a chegada desse Deus. Eu vou fazendo um caminho de me transformar naquela manjedoura, onde na noite de Natal o Senhor foi depositado. Essa manjedoura que significa o nada. Não sou nada. Tenho que tirar de mim tudo aquilo que me faz pensar que eu sou mais do que nada. Quando eu me tornar nada, me desprendendo de tudo que ao longo do tempo eu fui acumulando e que me fez pensar que eu sou mais, eu estarei pronto para que o Senhor nasça na minha vida. E o Senhor que nasce na minha vida me tornará pronto e apto para revelá-lo ao mundo, aos irmãos e irmãs com os quais, no seu amor, Deus vai permitindo que eu faça um caminho. A palavra de hoje, ela circula em torno dessa ideia da vigilância. Como no final do ano passado, né? Já podemos falar assim, porque já estamos no novo ano. A palavra hoje continua gritando aos nossos ouvidos. Estai atentos, ficai preparados. Não sabeis o dia nem a hora. Primeira leitura hoje do profeta Isaías, capítulo 63, 16b a 17, 19b. Depois o capítulo 64, os versículos de 2b a 7. Profeta Isaías 63,
que é um trecho que a gente chama do terceiro Isaías. Terceiro Isaías que lida com a realidade de um povo que regressa do exílio na Babilônia, exílio que durou 50 anos, aonde esse povo, depois que teve tudo, perdeu tudo, porque se afastou de Deus, dos caminhos, deixou de escutar a palavra, deixou de viver a palavra e passou a viver de acordo com seus caprichos, buscando satisfazer suas necessidades, deixando Deus de lado. Caiu no exílio da Babilônia. O exílio foi um tempo difícil, duro, talvez um dos mais difíceis desse povo, aonde ele teve tempo suficiente para pensar nas escolhas que fez, na vida que levou, nos caminhos que trilhou, e pôde perceber que tudo isso que aconteceu, resultando ali no exílio da Babilônia, foi o resultado de uma infidelidade à vontade de Deus. Esse povo fez uma aliança com Deus, lá no Monte Sinai, né? Lá no Êxodo 19, Deus deu uma lei, uma palavra, e deixou muito claro que se o povo quisesse continuar sendo o povo de Deus e aceitasse que Deus se tornasse o seu Deus, viver aquela palavra era a condição colocada. Deus apresenta a sua lei, faz uma proposta, e o povo no pé da montanha vai dizer: faremos tudo o que o Senhor pede de nós. Essa aliança foi ao longo do tempo sendo renovada, e o povo sempre falando: não, nós vamos cumprir. Só que não cumpriu. E quando uma das partes quebra a aliança deixa de ter o resultado para a qual ela foi feita. Se há uma quebra da aliança por parte do povo, não é que Deus não queira continuar sendo o Deus do povo. Mas o povo, ao quebrar a aliança, impede que Deus atue, que Deus faça a sua parte. Né? Não é que Deus não queira. Às vezes a gente ouve, a gente mesmo fala: Deus me abandonou. Não, essa fala está errada. Deus nunca abandona. Se nós sentimos a ausência de Deus na nossa vida, nunca é porque Ele está querendo. A gente tem que começar a se perguntar: o que a gente tem feito? Quais os caminhos que a gente tem trilhado? Como temos desenvolvido a nossa vida? E rapidamente, se a gente confrontar tudo isso com a palavra que a gente está se comprometendo a viver, a gente vai perceber os pontos falhos, os desvios, os desleixos, uma vida completamente apartada daquilo que Deus espera. E aí não dá certo, né, gente? Porque para Deus estar comigo, eu preciso querer estar com Ele. Se eu opto por não estar com Ele, mesmo que Ele queira. Deus é muito educado, elegante, fino, diferente de nós. Ele não se impõe, ele se propõe. E se ele percebe, a partir daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz, que nós não queremos estar com ele, ele continua ali. Se eu me voltar para ele, eu vou me encontrar com ele. Mas se eu dou as costas para ele, vou trilhando caminhos que o mundo me propõe, eu vou me afastando dele. Então, a ausência de Deus na nossa vida não é querer de Deus, mas uma decisão que cada um de nós toma. Quando eu me volto para ele, eu me encontro com ele. O exílio produziu isso. E o povo pôde experimentar a mão de Deus que leva de volta para Jerusalém. E o último, o terceiro Isaías, que começa ali no capítulo 56 e vai até o 66, são os últimos 10 capítulos, retratam esse período, que não foi um período fácil. Por quê? Porque o povo viveu 50 anos no exílio. Quando foi levado para o exílio, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, destruiu Jerusalém. Faz 50 anos que a cidade de Jerusalém fora destruída e esse povo volta, depois de 50 anos de exílio, a maioria pobre, para reconstruir uma cidade que está totalmente devastada. Não é fácil reconstruir a vida praticamente do zero, né? Você faz e parece que as coisas não caminham. Parece que não está funcionando. E aqui no capítulo 63, na leitura de hoje, nós vemos um povo que, nessa leitura, que parece mais uma oração, uma súplica, né? Numa primeira parte é uma súplica. Depois um reconhecimento dos pecados que o povo cometeu. E que se conclui o povo mostrando que ele quer estar com Deus. Ele quer se colocar nas mãos de Deus como barro nas mãos do oleiro, para que Deus possa modelá-lo ou remodelá-lo, modelá-lo novamente. Né?
Então, uma leitura muito bonita nesse primeiro dia, né? Começando essa caminhada de advento, porque mostra o que a gente vai fazer ao longo desse tempo, né? Esse tempo é um tempo de nos voltarmos para Deus, de apresentarmos a Ele a nossa súplica, a nossa oração, o nosso desejo de que Ele venha ao nosso encontro. Que a gente possa percebê-lo presente nessa vida dura e difícil, como o povo que regressou do exílio e encontra uma cidade devastada e não sabe nem por onde começar. Queremos que esse Deus rasgue os céus e desça, venha para o nosso meio, venha ao nosso encontro. A gente bate no peito como o povo ali do pós-exílio, reconhecendo que a gente caminhou fora do caminho que Deus pensou, que nós somos responsáveis por essa dor, essa dificuldade, esse drama que a vida se tornou. Mas Deus pode vir ao nosso encontro como um pai, né? Recordando a história, o passado do povo, vemos que Deus sempre esteve disposto a estar com esse povo. E quando esse povo se voltou para ele e clamou, esse Deus veio em socorro, como um pai que ama, né? Esse Deus veio como redentor, como Goel, aquele que resgata a vida, aquele que restaura a vida, aquele que paga a dívida. E o povo agora está disposto a ser refeito por esse Deus, né? Termina a leitura com essa imagem do barro e do oleiro, lembrando Gênesis 2:7, quando Deus, ali de acordo com o autor sagrado, criou o homem, modelou o homem do pó da terra. Tempo do advento é tempo de se deixar modelar, permitir que Deus, com a sua palavra, vá ajeitando a nossa vida, retirando os excessos, completando os espaços vazios, fazendo de cada um de nós o que lhe aprouver. Para isso acontecer, nós precisamos deixar. Se eu não deixo, né, Deus não age. Eu preciso desejar, eu preciso buscar, eu preciso querer. E é isso que o tempo do advento quer produzir em nós. Então diz a leitura: Senhor, tu és o nosso Pai, nosso Redentor. Já começa dizendo, né? Eterno é o teu nome. Pai que cria, Pai que cuida, Pai que zela. Queremos sentir, né? Esse cuidado, esse zelo, esse amor. O Senhor é o nosso Redentor, queremos sentir a sua salvação que restaura a nossa vida. É isso que o povo está dizendo, que nós também, nesse tempo do advento, queremos dizer a Deus. Como nos deixaste andar longe de teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, portanto somos livres. Até para escolher caminhos tortos, caminhos errados, até para nos afastarmos da sua presença. Deus fica muito triste, é verdade, mas nos fez livres e não pode ir contra aquilo que ele fez. Por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Olha aí, lembra lá do êxodo, da aliança. Por amor, né, a toda essa história, volta atrás, não nos abandone. Não nos deixe continuar caminhando nos caminhos errados, mas há aqui um reconhecimento por parte do povo. E quando isso acontece, Deus se sente à vontade para entrar no nosso caminho, na nossa vida e nos conduzir. Ah, se rompesses os céus e descesses, olha aí o desejo do advento. As montanhas se desmanchariam diante de ti. Não haveria mais obstáculo. O caminho poderia ser trilhado sem grandes arroubos, dificuldades ou dramas. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria. Olha aí. Qual justiça? A justiça que vem de Deus, não a justiça dos homens. De quem se lembra de ti em teus caminhos. Então é preciso levar uma vida em sintonia com o projeto de Deus, para que nós sintamos que Deus caminha com a gente. Tu te irritaste porque nós pecamos, olha aí. O pecado não agrada a Deus. O pecado nos leva para longe dele. Por isso as consequências do pecado são trágicas, já que a vida é a vida plena, ela só acontece em Deus. Mas o pecado nos leva para longe. É nos caminhos de outrora que seremos salvos, olha aí.
Isso é conversão, é nos caminhos de outrora, temos de voltar atrás, nos voltar a Deus, princípio e aquele que será o fim das nossas vidas, e caminhar pelo caminho que ele nos aponta. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, olha aí, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque o teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Olha aí, nós nos perdemos. Escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê de nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és o nosso Pai. Né? Volta o tema do início. Nós somos barro, tu nosso oleiro, e nós todos obra de tuas mãos. Esse é o tempo do advento que a gente está começando. Tempo da remodelagem, de se deixar modelar novamente por Deus, para termos uma vida e vivermos uma vida que é em sintonia, está em sintonia com a sua vontade. Respondendo à leitura de Isaías 63 e 64, nós temos o Salmo 79. Esse salmo que canta, né? O amor desse Deus pela sua vinha, que planta, que cuida, e a vinha se espalha, mas a vinha não corresponde. Por isso se torna alvo fácil dos passantes, do javali da mata virgem, dos animais do descampado que pastam nela. O pecado faz isso com a gente. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Olha aí. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor. É o desejo da primeira leitura. Despertai vosso poder ao nosso Deus e vinde logo nos trazer a salvação. Não nos deixe aqui abandonados ao nosso pecado. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmaste. Essa vinha é sua. Fez o que não deve, produziu uvas azedas, mas é tua, Senhor. Cuida dela. Permita que ela continue, volte a produzir frutos bons, uvas doces. Pousai a mão por sobre o vosso protegido. O filho do homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Isaías 63, 64, respondido pelo Salmo 79, nos preparam para o Evangelho. Marcos 13, 33 a 37, né? Reta final do Evangelho de Marcos, discurso escatológico de Jesus. Nos últimos domingos do ano passado, estávamos meditando o capítulo 25 de São Mateus, que junto com o capítulo 24 formam ali os dois capítulos, o discurso escatológico de Jesus apresentam no Evangelho de Mateus o discurso escatológico. O que é o discurso escatológico? O discurso que Jesus faz nos preparando para o final dos tempos, para o encontro definitivo com Ele. Ele que veio, cumpriu a missão que o Pai lhe confiou, está perto de ser condenado à morte, morte de cruz, por ter vivido uma vida tentando construir um reino que não é deste mundo, neste mundo, né? E antes de cumprir a sua missão até o fim, ele prepara os discípulos, deixando muito claro que ele está saindo desse mundo, mas ele vai voltar. E que esse intervalo entre a sua saída e o seu retorno não vai ser um intervalo onde a gente vai poder viver de qualquer maneira, não. A gente vai ter de estar atentos e vigilantes, porque a informação que a gente tem é que ele foi, mas voltará. Mas não sabemos o dia nem a hora. Então, nesse discurso escatológico, Jesus chama a atenção da comunidade para estar atenta, vigilante, para que quando ele voltar, todo mundo esteja preparado. A gente ouviu isso no capítulo 25 de Mateus, nos últimos 3 domingos, né? Com a parábola das virgens, com a parábola dos talentos e do juízo final, que marcou a última semana. E a gente começa o advento nessa mesma toada. Agora no Evangelho de Marcos. Capítulo 13, 33 a 37, esse capítulo que é o capítulo do discurso escatológico de Jesus nesse Evangelho. Onde Jesus alerta a comunidade. Não se percam na figura do mundo. A figura do mundo passa. Não se deixe anestesiar por aquilo que o mundo é e produz. Esteja atento.
Somos homens e mulheres de fé. E a fé deve nos colocar em contato com aquilo que virá. Deve nortear a nossa vida para que a gente não se perca no caminho, olhando e perdendo tempo com aquilo que não conta. É foco no objetivo. Temos uma missão para cumprir. E quando o Senhor voltar, vai se encontrar conosco para saber como cada um de nós desenvolveu a missão. Atenção e vigilância, a vida que se leva, porque o Senhor que foi e voltará é o que está no Evangelho de Marcos hoje. Ficai atentos, cuidado, vigiai, porque o Senhor viajou, mas confiou todos os seus bens aos seus empregados e deixou um porteiro vigiando. Esse porteiro somos nós, lideranças das nossas comunidades. Temos de estar atentos para que cada um esteja no seu lugar e cumprindo o seu papel, para que quando o dono da casa voltar, nos encontre vigilantes. Ele pode voltar a qualquer hora, à tarde, à noite, de madrugada ou pela manhã. Não importa a hora que voltar, ele quer nos encontrar ocupando o nosso lugar e do lugar que nós ocupamos, cumprindo a nossa missão. Não pode cochilar, não pode descuidar, porque na hora em que nós menos esperarmos, ele volta. É a mensagem do Evangelho de hoje. Então diz São Marcos hoje, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Que momento? O momento desse reencontro com o Senhor. É como um homem que ao partir para o estrangeiro, e Jesus daqui a pouco com a sua morte na cruz vai voltar à casa do Pai, mas um dia voltará. Deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados. Cada um de nós somos seus empregados. E os empregados têm responsabilidades de cuidar, de zelar, de cumprir a ordem que o seu Senhor deu, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Né? Quem é o porteiro? Os líderes, os coordenadores, os que estão à frente de qualquer trabalho que seja. Tem que estar atento. Todos estão em cada um no seu devido lugar, estão cumprindo o seu papel. Nossa responsabilidade. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, madrugada ou amanhecer, qualquer hora. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo no posto. Empregado que dorme na posição que ocupa dá ruim. O que vos digo, digo a todos: vigiai. E terminamos a reflexão com a segunda leitura, né? Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 a 9, onde São Paulo faz a saudação tradicional à comunidade e chama a atenção da comunidade para os dons, os carismas que o Pai, através de Jesus, no seu Espírito, deu aos membros da comunidade. E tudo aquilo que o Pai, através de Jesus, né? Em Jesus, através do Espírito Santo, concede aos membros da comunidade, não é para eles usarem benefício próprio, é para colocarem a serviço da comunidade. Isso é estar atento, vigilante. É colocar tudo que Deus deu a você a serviço da comunidade. Deus nos enriquece com todos os bens e graças do céu, para que a gente tenha a capacidade de construir o céu aqui e agora, aonde cada um de nós se encontra. Irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Saudação inicial. E São Paulo vai dar graças a Deus, por quê? Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Qual foi a graça? Os dons, os talentos que Deus concedeu a cada um dos membros da comunidade, para que a comunidade corresponda àquilo que Deus espera. Deus não pede de nós nada que Ele não tenha dado a nós capacidade para fazer. Deu talentos, deu dons, para que cada um multiplique. Lembra a parábola dos talentos? Penúltimo domingo do ano passado. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou sobre vós, está vendo? Deus nos enriqueceu em tudo que cada um de nós precisa. Toda palavra e todo conhecimento da palavra.
dons do Espírito. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível. Não é fácil perseverar em Deus nesse mundo contrário a Deus. Até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele volta lá, o Senhor que viajou, e que pode voltar à tarde, à noite, de madrugada ou amanhecer. Feliz o empregado que estiver atento, no seu lugar, acordado e cumprindo a missão. Deus é fiel, por ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E assim, com essa palavra de Paulo aos Coríntios, primeira carta, nós encerramos a reflexão desse primeiro domingo do tempo do Advento, sempre pedindo a Deus que ele nos ajude a viver a nossa vida nessa atenção, né? Atenção à sua palavra, atenção àquilo que ele espera de nós, reconhecendo dons e talentos que ele nos concede, nos deixando modelar como barro nas mãos do oleiro, vivendo essa vida atenta aos seus sinais, para que quando ele voltar nos encontre no lugar que ele pensou e cumprindo a missão que ele determinou para cada um. Que Deus nos ajude, assim seja. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Foste amigo antigamente desta terra que amaste, deste povo que escolheste, sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados, tua palavra acalmaste. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vem de novo restaurar-nos, sempre irado estarás, indignado contra nós, e a vida não darás, salvação e alegria, outra vez não nos trarás. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento de seu Filho, em cuja vida credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas, fiquem em paz, depois em paz saiam, para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus começou para cada um. Assim seja.
É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.